Comumente as pessoas se perguntam: quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Mas nós vamos mudar essa pergunta aqui. Quem veio primeiro, o cuidado com os ovos ou o ovo grande e rico em gema? Essa é uma pergunta muito mais complexa e difícil de responder. E nesse vídeo nós vamos explorar esse tema, justamente, da evolução do cuidado parental e do tamanho dos ovos nas aves e répteis. Sejam muito bem-vindos ao canal Eterna Busca. Eu sou o Jordan, biólogo e mestre em ecologia de biomas tropicais. Ao tentar reconstruir as condições que antecederam a origem do cuidado parental e também as possíveis opções disponíveis ao longo da evolução, é preciso lembrar que alguns eventos ou fenômenos tiveram que acontecer para que o cuidado evoluísse. Williams, em 1975, propôs que a associação física de pais com os embriões pré-adapta para a evolução do cuidado parental. Porque, por exemplo, se você pensar numa tartaruga que ela bota e vai embora, ela não tem nenhum cuidado com os embriões. Então, por que ela desenvolveria cuidado parental? E lembrando que esse tema da tartaruga, nós inclusive falamos lá no nosso primeiro vídeo, na qual eu falei sobre o cuidado se os dinossauros chocavam. Porque lembrando que esse é o terceiro vídeo de uma série de vídeos na qual nós estamos explorando mais sobre esse tema da evolução da choca. Então, vou deixar indicado o nosso primeiro vídeo dessa série, que ficou bem legal. Embora os autores Gross e Sargent, em 1985, tenham mostrado que essa hipótese, a hipótese de que a associação física de pais com embriões ela seria o suficiente para a evolução do cuidado parental, essa hipótese ela é insuficiente para explicar a distribuição do cuidado parental em peixes. Mas isso não nega a necessidade dessa associação dos pais com os ovos. As fêmeas que colocam os ovos, geralmente elas são mais conectadas a esses ovos que elas mesmas colocaram. Da mesma forma, em organismos com fertilização externa, os machos geralmente estão mais associados aos zigotos, como no caso dos sapos. No entanto, quando acontece a fertilização interna, os machos muitas vezes podem estar ausentes nos locais em que os ovos são postos. Ao considerarmos então a evolução dos cuidados parentais, nós devemos pensar o que se supõe ser esse estado inicial antes desse comportamento surgir na evolução. Se o cuidado parental evoluiu a partir da ausência do cuidado, os ovos inicialmente não exigiriam a atenção parental dos seus pais para que eles pudessem se desenvolver normalmente. Bastava botar eles lá e ir embora. A questão é por que os ovos devem ser cuidados? E se eles devem, qual o sexo que deve fazer isso? No entanto, no processo da evolução do cuidado parental, não apenas as respostas dos pais mudam, mas as propriedades e características dos ovos também mudam, assim como a dos próprios filhotes. Os ovos e os filhotes tornam-se cada vez mais dependentes das atividades de cuidado dos seus pais, até o ponto em que eles perdem totalmente a capacidade de se desenvolverem normalmente, sem cuidados. Por exemplo, uma galinha, se ela bota um ovo e esse ovo não for chocado, não for com todo o processo que exige durante a choca, aquele ovo só porque ela colocou não vai nascer um pintinho. Além disso, o cuidado vai se tornar obrigatório, como no caso da galinha, da maioria das aves. Como as adaptações no próprio ovo, retornar ao estado original, que é o estado totalmente sem cuidado, como o caso de uma tartaruga, não é mais possível. Uma galinha não é mais possível abandonar o ovo dela e o ovo dela nascer o pintinho, como seria o caso da tartaruga. Então fica a pergunta de interesse evolutivo. Por que cuidar? As opções comportamentais abertas aos machos e às fêmeas, numa situação sem cuidado e com cuidado, são bastante diferentes com o cuidado dos ovos. Quando o cuidado dos ovos se torna obrigatório e uniparental, em que só um dos pais vai cuidar, ou só a mãe ou só o pai,
não há uma escolha para o sexo do cuidador. Ou seja, ou algum dos pais cuida, ou não vai ter descendentes. Somente quando o cuidado ele é obrigatório e biparental, em que ambos os pais devem cuidar, existe a possibilidade de que você deixar de cuidar, que é a chamada deserção, seja positivo para um dos pais. Desse modo, esse desertor, né, esse que está meio que dando um golpe, é aquele pai ausente, ele pode contar que o dever que era dele de cuidar vai ser cumprido pelo seu outro parceiro que ele abandonou. Porque pensa, se fosse obrigatório que todos os dois cuidassem, se um sair e os dois morrem, e todos os filhotes morrem, ele perde, né? Por isso, ele tem que garantir que um, pelo menos, que se ele sair, o outro vai cuidar. O cuidado parental, ele pode evoluir, então, somente quando os pais se comportam de uma maneira a aumentar a sobrevivência dos ovos. A incapacidade de melhorar a sobrevivência pode explicar a falta de cuidado em algumas espécies. Por exemplo, como nós já citamos aqui várias vezes, é difícil imaginar por que uma tartaruga marinha, se reproduzindo numa praia de uma ilha oceânica, poderia melhorar a sobrevivência dos seus ovos, que estão lá profundamente enterrados, se ela ficasse lá em cima da areia junto com eles. O quão benéfico vai ser o cuidado para o caso dos filhotes depende também das condições externas nas quais os filhotes vão se desenvolver. Por exemplo, se os filhotes nascem em habitats muito hostis, será muito mais caro para os pais cuidarem daqueles filhotes. Também depende das características dos próprios pais. Por exemplo, é preciso ter força suficiente e armamentos, garras ou dentes poderosos ou outras características corporais que possam afastar o predador dos filhotes. Porque se você não vai ter força para afastar o predador do filhote, para que ficar com o filhote? Quaisquer que sejam os benefícios para os filhotes, eles devem superar todos os custos para os seus pais. Ou seja, deve existir um benefício para os pais para que o cuidado evolua naquela espécie. E isso constitui o requisito mais geral para que a evolução do cuidado parental aconteça. Desde que cumprida isso, a próxima pergunta é: qual que é o sexo que vai prestar esse cuidado? E aí, nós vamos entrar agora no problema do tamanho do ovo para poder responder nessa questão. Em relação aos répteis, as aves produzem ovos enormemente grandes e ricos. Enquanto um ovo de réptil de cerca de 100 gramas constitui menos de 3% da massa corporal total da fêmea, o ovo de uma ave, que é chamada de precocial, aquelas aves que colocam os seus ovos no chão, um ovo de 100 gramas constitui de 10 a 20% da sua massa corporal, uma diferença de 4 a 8 vezes. Além disso, os ovos das aves são muito ricos em energia. Em aves dessas precociais, que é essas que colocam os ovos no chão, a gema pode constituir até 40% da massa do ovo. E lembra, falando de ovos grandes, que nós falamos aqui no canal já sobre o kiwi, e como é possível que ele tenha aquele ovo gigantesco que ocupa quase mais de 1/3 do corpo da fêmea? Vou deixar indicado aqui esse vídeo que também ficou bem legal. Duas questões cruciais, portanto, são: quando, no curso da história evolutiva, ocorreu esse aumento do tamanho do ovo, e se esse aumento foi precedido, ele que precedeu, ou foi uma consequência da origem do cuidado parental. Vamos partir da ideia de que esse aumento do tamanho dos ovos tem ocorrido muito precocemente na história evolutiva das aves, antes do surgimento do cuidado parental. Entre os peixes e outros vertebrados ectotérmicos, que são aqueles que para manter a sua temperatura dependem da temperatura do ambiente, o tamanho do ovo aumenta frequentemente em paralelo com a quantidade e a qualidade do cuidado parental. Isso é a chamada hipótese do porto seguro.
Essa hipótese do porto seguro é justamente de que o ovo pode aumentar de tamanho porque os pais vão ser um porto seguro para garantir a sobrevivência do ovo. O que sugere que exatamente o oposto também poderia ser verdade, que o aumento do tamanho dos ovos acompanha a evolução do cuidado parental. No entanto, isso não precisa necessariamente ser válido em geral. Nussbaum e Schultz, em 1989, modelaram as relações entre o tamanho do ovo e o cuidado parental. E eles demonstraram que é igualmente provável que o cuidado parental tenha evoluído em resposta ao aumento do tamanho do ovo, porque se o ovo é maior, precisa de mais cuidado. Além disso, a hipótese do porto seguro não se encaixa bem com os dados disponíveis em aves. As aves, elas eram super precoces, ou seja, nem seus ovos, nem os seus filhotes, originalmente nas primeiras aves, exigiam uma atenção dos pais para que eles pudessem se desenvolver normalmente. Isso não apenas decorre logicamente de assumir a ausência do cuidado parental como sendo um estado primitivo, mas também é apoiado pelo registro paleontológico. Esqueletos embrionários de aves primitivas, com ombros e ossos das asas altamente ossificados, foram encontrados nos depósitos do Cretáceo Superior no deserto de Gobi. E eles demonstram claramente que, como os filhotes dos megápodes, que é essa ave que ainda existe nos dias de hoje, que inclusive nós já falamos sobre essas aves aqui no canal, quando nós falamos sobre como que os dragões de Komodo usam os ninhos dessas aves, que é um ninho grandão que elas põem os ovos enterrados no chão. Os dragões de Komodo usam aqueles ninhos ali também para colocar seus ovos. E essas aves que ainda permanecem vivas hoje, elas assim que nascem já podem voar logo após saírem do ovo. Para atingir a eclosão em um estágio tão avançado de desenvolvimento, porque a maioria das aves quando nasce não conseguem sair voando, Os megápodes, que é essa ave que ainda existe hoje em dia, põem ovos que constituem de 10 a 17% da massa corporal feminina. Parece razoável supor que esse também fosse o caso dos Gopteryx, que são um tipo de ave primitiva, lá mais ancestral das aves. E que no caso dessas aves, os ovos delas já era muito grande para o padrão de um réptil, para um padrão reptiliano. Isso sugere fortemente que o aumento no tamanho do ovo veio antes da origem do cuidado parental, e que o cuidado parental ele evoluiu por necessidade para aumentar a sobrevivência dos ovos grandes. E aí, vocês gostaram do tema desse vídeo? É bem interessante, explorarmos mais um pouco sobre essas características singulares do processo evolutivo dos animais, das aves. E no nosso próximo vídeo nós vamos explorar mais sobre o processo da produção dos ovos nas aves e sobre os tipos de ninhos. Como é que dá para você saber que tipo de ovo é, a partir do tipo, como que ela é disposta os ovos, você consegue ter várias informações sobre as características das aves. Se você ficou curioso para conhecer mais sobre esse processo da postura dos ovos e como isso afeta também a produção dos ninhos, não deixe de se inscrever aqui no canal para quando o nosso próximo vídeo sair. E eu vou deixar indicado aqui o nosso segundo vídeo dessa série, na qual eu falei um pouco mais sobre as características que permitem com que os machos das aves choquem os ovos, e tenham mais cuidado parental do que qualquer outro macho de outra classe de vertebrados. Eu vejo vocês nesse próximo vídeo aqui e até mais!